Olá, amigas e amigos. Quero falar hoje um tema um pouquinho mais longo, que é o da aceleração de mudanças nas relações internacionais que ocorre como poucas vezes vistas em períodos de paz. É toda uma ordem em revolvimento. Aos impactos da crise capitalista de 2008, ainda insuperados e agora agravados pela pandemia, ao vigor do eixo econômico asiático sob a liderança do rápido ascenso da China e de sua assertividade em liderar uma globalização desenvolvimentista, e, por outro lado, as condições econômicas norte-americanas, em termos de desigualdade social e a divisão radicalizada de sua sociedade sob o governo Trump, comprometeram sua liderança no mundo, que nunca será mais como antes. A unipolaridade da Pax Americana com o fim da União Soviética foi fugaz, e seus resultados foram terríveis para povos e nações em todo o mundo. A revalorização do multilateralismo é o terreno das relações entre Estados nacionais que lutam por seus próprios interesses. E esses desenvolvimentos a que me refiro criam maiores margens de manobra estratégica para os países dependentes. Nessa direção, destaca-se o recente Fórum de Davos, cristalizando o novo estado de correlação de forças. O discurso do presidente Xi Jinping foi de enorme importância. Com altivez e descortino, ele afirma que a história avança e o mundo não voltará a ser o que era no passado. Não haverá civilização humana sem diversidade, diz ele, e essa diversidade continuará a existir por tanto tempo quanto podemos imaginar. E alerta: o que soa o alarme é a arrogância, o preconceito, o ódio, a tentativa de impor hierarquia à civilização humana, à própria história, cultura e sistema social impostos aos outros. Continua ele: iniciar uma nova Guerra Fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor deliberadamente dissociação, interrupção do fornecimento ou sanções e criar isolamento e estranhamento no mundo apenas empurrará para a divisão e até para o confronto. E indica, a partir dessas palavras, o compromisso da China por uma globalização econômica que seja mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos. Fazendo das suas palavras ações, destaca-se na iniciativa chinesa intitulada Parceria Econômica Regional Abrangente, RCEP, na sigla em inglês, que é o maior tratado de livre comércio da história. Inclui os 10 membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, além de China, Japão, Coreia, Austrália e Nova Zelândia. A Índia também fez parte das negociações, mas desistiu em 2019, por temer que a redução das tarifas prejudicasse seus produtores. Na verdade, mais do que isso, era o interesse em preservar a aliança da extrema-direita que governa aquele país com os Estados Unidos da América do Norte. E isso pode isolar a Índia. Bem, imaginem essas palavras de Xi Jinping também ao lado do acordo estratégico China-Rússia, e aí se terá um panorama concentrado, econômico e geopolítico, da ordem global, ora em evolução. De passagem, quero anotar também um congresso em curso do Partido Comunista do Vietnã. O país espera um crescimento médio anual do produto interno bruto de 7% nos próximos 5 anos. Incrível! Sua agenda é manter o ritmo da industrialização e modernização e emergir, segundo as palavras deles, como um país industrializado orientado à modernidade, ou seja, um país de renda média até 2030, e um país moderno e industrializado, ou seja, um país de alta renda até 2045. Tem uma estratégia clara. A prevista continuidade do atual núcleo de poder do Vietnã assegura o equilíbrio das relações desse país com a China e também os seus interesses comerciais com os Estados Unidos. Isso é reconhecido com realismo pela China. No entanto, o Vietnã, sob a atual direção, se afastou da armadilha americana do Quad, QUAD, que é a sigla inglesa para o Diálogo de Segurança Quadrilateral. Esse grupo foi criado
para ser o que a China chamou de mini-OTAN no Pacífico. Trump fez um forte discurso para envolver o Vietnã como um parceiro crítico nessa estratégia no Mar do Sul da China e induzir o Vietnã a ser membro do Quad para se opor à China. No entanto, para os vietnamitas, sabiamente, o RCEP reforçará sua estratégia própria em busca de benefícios às suas altas taxas de crescimento econômico. Ainda falando de Davos, lembro também o discurso de Angela Merkel, a governante da Alemanha, evidenciando que se trincou a confiança das relações subservientes entre Estados Unidos e União Europeia, liderada pela Alemanha, e se trincou em boa medida. Em crítica velada a Trump, ela defende a integridade dos sistemas multilaterais globais e afirma, contrastando com a posição dos norte-americanos, que gostaria muito de evitar a construção do blocos. Ela ironiza: dizer que estes são os Estados Unidos e ali está a China e vamos nos agrupar em torno de um ou de outro, não é um entendimento que eu tenho como as coisas devem ser, pois o mundo não pode ser forçado a escolher entre dois lados. Essas foram suas palavras. Precedendo o discurso, também, foi muito importante o acordo, enfim aceito pela Alemanha, sobre o gasoduto da Rússia em fornecimento de gás à Europa, sempre contestado pelos Estados Unidos. E, aliás, o uso de outro gasoduto foi acordado de passar pela Turquia também. Por fim, integra também esses desenvolvimentos o discurso de Putin, presidente da Rússia, no mesmo fórum de Davos. Ele parte da constatação, segundo suas palavras, de que a pandemia exacerbou os problemas e desequilíbrios que se acumularam no mundo antes e há todas as razões para acreditar que as diferenças provavelmente se tornarão mais fortes. E continua: nem preciso dizer que não há paralelos diretos na história. A situação hoje pode tomar um rumo inesperado e incontrolável, a menos que façamos algo para evitar isso. Diz ele ainda, há uma chance de enfrentarmos uma formidável ruptura no desenvolvimento global, que estará repleta de uma guerra de todos contra todos e tentativas de lidar com contradições através da nomeação de inimigos internos e externos. Ele argumenta sua tese central, de que os problemas socioeconômicos acumulados são a razão fundamental para o crescimento global instável. E Putin continua no mesmo diapasão da China. Suas palavras: obviamente a era ligada às tentativas de construir uma ordem mundial centralizada e unipolar acabou. Para ser honesto, esta era nem sequer começou, diz ele. Uma mera tentativa foi feita nessa direção, mas isso também é agora pura história. A essência desse monopólio contrariava a diversidade cultural e histórica de nossa civilização. Finalizando, parecem então evidentes os movimentos tectônicos de diferentes centros de desenvolvimento do mundo, com seus modelos distintos, sistemas políticos e instituições públicas que tomaram forma no mundo. Hoje, é muito importante criar mecanismos de harmonização desses interesses para evitar que a diversidade e a concorrência natural dos polos de desenvolvimento desencadeiem a anarquia e uma série de conflitos prolongados. Decididamente, os Estados Unidos não são o único centro do mundo, felizmente, e seu poder está em declínio relativo nessa ordem internacional. Por hoje é isso, um grande abraço a todos e todas.